Há pouco tempo, a minha visão a respeito do otimismo era ver o lado positivo das coisas, né? Ver a metade do copo cheia. Mas a abordagem da psicologia positiva mudou completamente a minha percepção. E o melhor, ela começou a me ensinar uma forma prática de me perceber, perceber os outros e melhor gerenciar a minha realidade. A mudança comportamental não se assemelha a uma cirurgia. Quer dizer, retira o que não está bom, fez a cirurgia, resolveu o problema. Não. A mudança comportamental ela está mais para uma mudança como de uma floresta. A folha de uma árvore muda, quem está observando a floresta não percebe. Muitas folhas dessa árvore mudam e a árvore muda. E quem está olhando a floresta ainda não percebe. Então, a maioria das árvores mudou. Então, para quem está observando a floresta, como se fosse um passe de mágica, a floresta mudou. Segundo o Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, a teoria do controle comportamental tem dois aspectos. Um é o desamparo aprendido, o outro é o estilo explicativo. Desamparo aprendido. O desamparo é quando acreditamos que nossas ações não têm influência nos resultados. Desistimos de tentar. Cientificamente, comprovaram que o desamparo ele pode ser aprendido. Há vários estudos feitos em ratos, cachorros e seres humanos. Por exemplo, um estudo realizado com cachorros. Eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo ficava em uma gaiola e levava choques. Mas se eles tocassem em uma determinada alavanca, os choques paravam. No segundo grupo, independentemente do que eles fizessem, os choques continuavam. E o terceiro grupo, ele não teve experiência com choques. Os 3 grupos foram colocados em uma nova gaiola. Nessa existia um pequeno muro, um muro que era pequenininho e que o cachorro poderia pular facilmente. O lado que eles estavam começava a dar choque, o outro lado não dava choques. O grupo que tinha aprendido que sua ação gerava resultados, quer dizer, aqueles que tinham tocado na alavanca e os choques tinham parado, tinham sido interrompidos, eles pulavam o muro assim que começava a dar choque. Aqueles que também nunca tinham levado choque também pularam o muro, mas aqueles que tinham aprendido que suas ações não tinham influência sobre o resultado, deitavam e esperavam os choques pararem. Quer dizer, eles aprenderam o desamparo. Os ratos e seres humanos também demonstraram que o desamparo também era aprendido. Com pessoas, o experimento foi realizado com um som alto. Em um dos grupos, independente do que as pessoas fizessem, o som continuava alto. No outro grupo, quando o som começava a ficar muito alto, eles conseguiam desligar. E o terceiro grupo não tinha passado pelo teste. O resultado foi muito semelhante ao desamparo aprendido que aconteceu com os cachorros, tá? Ratos que tinham aprendido o desamparo ficaram com o sistema imunológico prejudicado. Os cientistas eles implantaram células cancerígenas nos ratos e os ratos desamparados tiveram uma mortalidade maior. Em outro estudo, feito em um asilo, eles dividiram idosos em 2 grupos. Havia opções no cardápio para a semana e em um dos grupos eles podiam escolher, eles podiam distribuir o que comeriam a cada dia. No outro grupo não foi dada essa opção de escolha. A distribuição do cardápio era feita de forma aleatória. Veja, os 2 grupos comeram durante a semana a mesma coisa, só que um dos 2 grupos podia escolher, podia distribuir essas opções durante a semana. Qual foi o resultado? O grupo que tinha esse pequeno poder de escolha adoecia menos do que o outro grupo. Impressionante, mas o desamparo ele afeta vários aspectos da vida. Inclusive você já pode ter tido uma experiência de desamparo e tem aprendido no trabalho, por exemplo, na sua área profissional. Na política, pode ser que você acredite que o Brasil não tem mais jeito, que suas ações, seu voto não vão interferir, não vão modificar o cenário político e que você tenha desistido. Isso aí pode ser desamparo aprendido. Mas o meu assunto aqui não é política, meu assunto aqui é comportamento. Então, retomando ao assunto, um dos aspectos do controle pessoal que eu havia falado anteriormente era o desamparo aprendido. O outro é o estilo explicativo. O estilo explicativo é como a pessoa justifica para ela mesma
o que acontece de ruim e de bom na sua vida. Certas pessoas, aquelas que desistem facilmente, geralmente elas falam: a culpa é minha, vai durar para sempre e vai atrapalhar tudo que eu fizer. Aqueles que não desistem facilmente dizem: foram as circunstâncias, vai acabar rápido e minha vida ela não se resume só a isso não. Isso não são apenas palavras, é como você aprendeu na infância e na adolescência a ver a sua vida. É se você se acha útil e merecedor ou inútil e incompetente. É o otimista e o pessimista. Na Bíblia, em Provérbios 18:21, diz que o que você fala pode salvar uma vida e recomenda que nós usemos bem as nossas palavras. E nesse caso, é muito importante que você use bem as palavras nas suas conversas internas. Para avaliarmos o estilo explicativo, pensamos em 3 dimensões: a dimensão temporal, a abrangência e a personificação. Vamos dar um exemplo para entendermos melhor o aspecto temporal. Um aspecto temporal quando ocorre um fato negativo. Estou no fundo do poço. Essa explicação ela é permanente. Estou muito cansado hoje. É uma explicação temporária. Ela sempre reclama comigo. Explicação permanente. Ela reclama quando eu não arrumo o quarto. Explicação temporária. Se você pensa da primeira forma, ou seja, vê os eventos negativos como permanentes, você está sendo pessimista. Se você pensa do segundo jeito, você está sendo otimista. Mas o engraçado é que ocorre exatamente o contrário para fatos positivos. Se sua explicação é permanente, você é otimista. Se sua explicação é temporária, você está sendo pessimista. Exemplo: tive sorte hoje. Um evento positivo explicado de forma temporária. Sou sortudo. Um evento positivo explicado de forma permanente. É exatamente o contrário em relação a fatos negativos. Se você acha que os fatos positivos tiveram causas temporárias, como sorte, por exemplo, pode ser até que você não se esforce para ir se aprimorando e que desista mesmo tendo sucesso. Abrangência. Você explica os fatos de forma específica ou universal. Algumas pessoas conseguem separar em caixas os problemas de sua vida, mesmo quando atingem partes importantes da vida, o trabalho ou a vida amorosa, por exemplo. Outras pessoas deixam que o problema ela contamine várias áreas de sua vida, mesmo que o dia todo tenha sido bom, mas quando ela recebe um telefonema de 10 minutos muito negativo, todo o resto se desfaz e a vida vira uma catástrofe. Exemplo, vamos lá, todos os professores são injustos, é uma explicação universal. O professor Marcos é injusto, é uma explicação específica. Livros não servem para nada, uma explicação universal. Este livro não serve para nada, está sendo específico. Aquelas pessoas que criam explicações específicas para eventos negativos podem até ficar desamparadas por um tempo, mas elas retomam energia e não deixam que essa área da vida afete as demais. João e Maria foram demitidos. João ficou em casa, parou de sair com os amigos, estava estressado com a família, ele acreditava que não era bom em nada, começou a duvidar de sua competência. Maria, ela acreditou que não era boa naquela função específica, que é aquela que ela estava desempenhando, mas ela acreditava que era boa em outras coisas. Procurou conviver mais com os amigos, com a família. Explicações específicas para eventos negativos geram resiliência. Para eventos positivos é exatamente o oposto. Ela me achou atraente, exemplo. É uma explicação específica. Eu estava atraente. É uma explicação universal. Eu sou bom em matemática. É uma explicação específica. Eu sou inteligente. É uma explicação universal. O otimista tem explicações universais para fatos positivos. Quer ter esperança? Misture explicações temporárias e específicas para eventos negativos. Pode estar ruim agora, mas vai passar, e minha vida não se resume só a esse aspecto. Nos outros aspectos, a minha vida está muito boa.
Mas se você tiver uma explicação permanente e universal para fatos negativos, estará estimulando o desespero. Exemplo: os homens são tiranos. É uma explicação permanente e abrangente. Meu marido estava de mau humor. É uma explicação temporária e específica. Personalização, interno ou externo. Quando coisas ruins acontecem, podemos colocar a culpa em nós mesmos ou nos outros e nas circunstâncias. A baixa autoestima geralmente está presente quando colocamos a culpa em nós mesmos. Exemplo de colocar a culpa em você: sou inseguro. E se a explicação ela colocar a culpa nas circunstâncias? Tive uma infância muito pobre. Entenda que no primeiro exemplo eu colocava a culpa em mim. E isso baixa minha autoestima. E o que eu ganho com isso? Apesar de que, em algumas situações, há vantagens em termos nossos pensamentos pessimistas. Por exemplo, você vai para uma festa dirigindo seu carro e lá lhe oferecem bebida alcoólica. Se você for otimista, vai pensar, se eu beber um pouquinho não vai ter problema, não vai acontecer nada de errado e não terei lei seca no meio do caminho. Nesse cenário é melhor você ser pessimista, né, e evitar problemas. Por exemplo, outro exemplo, você vai passar uma previsão de vendas e nesse caso é melhor você ser conservador e pessimista do que ser otimista e entregar uma previsão maior do que é a realidade. Mas por que eu acreditei que valia a pena trazer essas informações para você? Uma das mais importantes descobertas da psicologia, segundo Martin Seligman, é que as pessoas elas podem mudar a forma de pensar, mudar o seu estilo explicativo. Podemos deixar de ser pessimistas para sermos otimistas. Ou seja, temos o poder sobre a forma como vemos os fatos da vida. Você é totalmente responsável pela forma como você pensa e reage ao que aconteceu com você. Ok, André. Como é que eu posso influenciar o meu estilo explicativo? De acordo com Seligman, usando algumas técnicas da psicologia cognitiva. É você parar para pensar sobre o que você está pensando. No dia a dia, passamos com tanta velocidade, aí a gente não nota, a gente não para criticar os nossos próprios pensamentos. Ou seja, deixamos de lado o nosso pensamento crítico. O desamparo aprendido ele pode ser curado se mostrarmos para as pessoas que seus atos têm importância. Também se ensinarmos a pessoa a pensar de outra forma a respeito do que causou o seu sucesso ou derrota. Essas estratégias elas podem ser adotadas, tá? Na Bíblia, há diversas partes que podem ajudar quem aprendeu o desamparo. Ela mostra que com Deus você pode tudo. Em Deuteronômio 31:8 fala que Deus vai na frente e que Ele não o deixará. Não tenha medo. Em Filipenses 4:13 diz que posso enfrentar qualquer coisa com a força de Cristo. Então essa pode ser uma alternativa para sair do desamparo aprendido. Mas voltando às dicas da psicologia cognitiva, aquilo que se pensa conscientemente determina como nós nos sentimos. Então foram desenvolvidas técnicas para mudar a forma de pensar sobre o fracasso, derrotas, sobre as perdas e desamparo. Eu gostaria que você imaginasse essas dicas como se fossem rodinhas quando você está aprendendo a andar de bicicleta. Se usa durante um tempo até você ganhar autonomia e começar a andar sozinho. Mas assim, talvez de vez em quando está naqueles cenários mais complicados, a gente deve até voltar a usar rodinhas para lembrar das bases. Bem, a psicologia cognitiva usa 5 táticas. A primeira, a pessoa aprende a reconhecer pensamentos automáticos no momento que está se sentindo para baixo. Exemplo, uma mãe de 3 filhos grita com eles para mandá-los para a escola pela manhã cedinho. Depois ela para e acha, eu sou uma péssima mãe. Ou seja, a explicação que ela está dando é permanente, abrangente e pessoal. Então, na primeira técnica, ela aprende a ficar atenta a esses pensamentos e compreende que eles são a maneira que ela arrumou para explicar os fatos para ela mesma. Segundo, aprende a contestar os pensamentos automáticos, organizando provas ao contrário. Aquela mãe vai lembrar que ela ajuda os filhos nas lições de casa, que ela é atenciosa em várias ocasiões.
Ela foca nas provas que contradizem aquele pensamento anterior. Aquele pensamento que ela disse assim, eu sou uma péssima mãe. 3. Aprende a elaborar explicações diferentes e usar essas explicações diferentes para contestar aqueles pensamentos automáticos. Exemplo, eu fico bem com as crianças à tarde e péssima pela manhã, então eu sou uma pessoa matinal. Explicações desse tipo são menos abrangentes e menos permanentes do que aquele que eu sou uma péssima mãe, eu não deveria ter tido filhos. Ela aprende a interromper os pensamentos inserindo uma nova explicação. 4. Aprende a abstrair pensamentos deprimentes. Ela vai aprender que ter pensamentos negativos não é inevitável. 5. Aprende a reconhecer e questionar suposições que governam grande parte de sua vida. Exemplo, vamos lá. A não ser que todos gostem de mim, eu sou um fracasso. Existe uma solução perfeita para todos os problemas, eu preciso encontrá-la. Premissas desse tipo são armadilhas para te deprimir. É possível escolher novas premissas, mais humanas e para viver a vida mais leve. Exemplo, sucesso é fazer o melhor que eu posso. Para cada pessoa que gosta de você, há uma pessoa que não gosta. Dessa forma, segundo o Martin Seligman, o mundo exterior pode não ter mudado inicialmente, mas o seu modo de pensar se transformou drasticamente, principalmente se você descobrir que você costuma manter um diálogo pessimista com você mesmo. Se um bêbado cambaleante que você não conhece lhe xingasse de incompetente, você levaria em consideração? Provavelmente não, pois aquilo não faz sentido e ele não tem credibilidade. Mas quando você fala coisas para você mesmo que te colocam para baixo, você muitas vezes acredita naquelas coisas porque você acha que a fonte, você mesmo, tem crédito. Mas saiba que é muito comum a gente distorcer a realidade. Jordan Peterson, em seu livro 12 Regras para a Vida, diz que devemos nos comunicar se comunicar com nós mesmos como se a gente estivesse falando com alguém que você ama muito, que a gente ama muito. É provável que você diga coisas duras para você, coisas que você não diria para quem você se importa. Meu objetivo nesse vídeo é tentar te ajudar a perceber como você se comunica internamente. E se esses diálogos internos muitas vezes te deixam para baixo, sem energia, que você pode mudar esse seu estilo explicativo. Mudar de pessimista para otimista quando for conveniente para você, né? Para que você tenha os melhores resultados e que se sinta bem. Eu sou André Medeiros, eu sou o criador da Sala do Desenvolvimento. Fiquei feliz com sua presença por aqui e espero que tenha colaborado com o seu bem-estar. Até a próxima, tá?